Olá, já faz um tempo já, né, que eu não apareço por aqui, mas eu senti a necessidade de aparecer aqui para transmitir o que Deus tem me ensinado durante essas últimas semanas. Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre reconstrução, né? E assim, de todas as formas, Deus estava falando comigo sobre reconstrução. E hoje, 00:02, eu orei para Deus e pedi para Ele uma palavra. E Ele não me deu só uma palavra, Ele me deu umas chaves, assim, que eu achei incrível e eu queria transmiti-las para vocês. Primeiramente, meu Deus, direciona que o Senhor, meu Pai, venha me usar, meu Pai, para passar o que eu aprendi com o Senhor, meu Deus. Meu Pai, e desde já eu te peço que o Senhor abençoe todas as pessoas, meu Pai, no mundo, inclusive as crianças que nasceram agora, meu Pai, estão nascendo agora. Meu Pai, do crente, do cristão, do que crê ao que não crê. Que a tua graça, misericórdia, bondade venha estar com eles, meu Pai. Meu Deus, o Senhor não faz distinção, meu Pai, de cor, raça, gênero. O Senhor não faz distinção, meu Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, independente da crença, independente de quem for. Então eu peço, Senhor, não olhe para nós, meu Pai, porque assim como o apóstolo Paulo diz, eu sou pecador, eu sou o pior entre os pecadores. Eu também venho confessar a Ti, Pai, que eu sou o pior também entre todos os pecadores no mundo. Eu sou o pior dentre eles. Então, meu Pai, assim como o Senhor tem misericórdia comigo, tem misericórdia com todos, meu Pai. Em nome de Jesus. Olhe para Jesus, meu Pai, naquela cruz. Não olhe para nós, meu Pai, pecadores. Em nome de Jesus, derrama a tua graça. Amém. E obrigado, Senhor. Vamos lá. Para contextualizar, a palavra é em Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E esse copeiro, e o cargo de copeiro era um cargo assim muito importante e de total confiança. O rei tinha que confiar muito na pessoa, porque ele provava tudo, porque antigamente, pensa numa coisa, existia tipo um trono e as pessoas estavam loucas por esse trono. Então eles queriam derrubar o rei sempre, igual quando o rei subia, ele era quando um príncipe, por exemplo, virava rei, pronto, já começa, quem sentava no trono já automaticamente já tinha pessoas ao redor que estavam querendo o lugar dele. Então, e eles sempre tentavam matar os reis na época não, sempre tentavam matar assim, que era o jeito mais fácil, porque o rei ou era bom na guerra, então não tinha como matar ele assim. Você ia matar um rei, pegar uma espada, você vai lutar contra um rei? Não, o rei geralmente era o mais forte, né, entre os lutadores, os guerreiros, né? E então que eles tentavam envenenar para matar. Era o jeito mais fácil, não ia descobrir quem era. Então o que? O copeiro, basicamente, o serviço dele era o seguinte: ele pegava, tomava, provava, aí esperava um pouco. Ah não, o copeiro não morreu? Ah não, então eu posso tomar. Então o rei chegava e tomava.
Então, você tem ideia que o copeiro, basicamente, ele entregou a vida para o rei. Então, se o copo ele tivesse com alguma coisa para matar o rei, o copeiro ia morrer. O rei ia sair vivo. Então, basicamente, ele estava dando a vida pelo rei. Mas não foi escolha dele, de Neemias. Neemias, ele foi parte do povo de Israel que foi levado cativo. Então, ele estava como cativo, num cativeiro babilônico, permitido por Deus, deixando claro, Deus permitiu. As pessoas, quando o povo fazia o que Deus não agradava e, enfim, começava a adorar outros deuses, Deus ele permitia geralmente cativeiros. E assim, uma palavra que é muito forte e que marca muito para mim é: meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Tem outras traduções: meu povo é levado cativo por falta de entendimento. E, enfim, então nós temos que buscar sempre conhecimento e o entendimento. E ambos a gente adquire com a sabedoria. E tem outro ponto também que eu aprendi essa semana. Essa semana não, foi final de semana passada. Foi isso mesmo. Sobre a sabedoria. A sabedoria, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Mas isso aí a gente fala depois, em outro vídeo. Mas então, Neemias 2:17 diz o seguinte: e lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Aqui ó, a primeira chave que eu peguei, que Deus me passou, foi a seguinte. Se você for olhar um pouquinho antes, Neemias, ele saiu de noite, sozinho, só ele, e sem só com um animal. E a Bíblia, ela é sempre clara, ela é muito clara e específica. Ele saiu com um animal, mas era para montar em cima dele. Então, o que a Bíblia estava querendo dizer? Ele não saiu com um animal para sacrificar. Ele não foi sacrificar um animal. Então, é para deixar bem claro, porque isso, animal, significava sacrifício. Geralmente, quando levava um animal, ele ia sozinho para levar o animal para um lugar, era sacrifício para Deus. E então, aqui a Bíblia deixa bem claro que não era isso que Neemias fez. Neemias, ele foi dar a volta, assim, ele já estava em Jerusalém. Assim, resumindo a história toda, né? O rei liberou Neemias para ir até Jerusalém, para reconstruir o muro de Jerusalém, que estava em ruínas. E ainda restava o povo lá em Jerusalém, o povo que não foi levado cativo. E assim, a mão de Deus foi tão forte com Neemias que Deus concedeu basicamente tudo. O rei Artaxerxes liberou tudo para ele. Liberou, que eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o rei perguntou a Neemias: o que está acontecendo, Neemias? Você está com cara, você está triste? E eu nunca te vi triste. E, enfim, aí uma pergunta do rei, Neemias fala que orou a Deus. Eu acho incrível a forma como Neemias age. Neemias, inclusive essa é uma das chaves que eu vou falar. Neemias, o rei perguntou para ele assim, pensa, um rei ele pode levantar um negócio lá, pronto, você está morto, acabou. Ele levanta o negócio, vida ou morte. Então, se o rei ele não gostar de você, ele vai lá e mata ele. Enfim, mas Neemias, o rei perguntou para ele,
Neemias, por que você tá com essa cara triste? Você nunca esteve assim com essa cara triste e tal? Aí Neemias, eu orei ao Senhor. É no meio termo, é entre. Não é que Neemias ele falou assim, não, peraí que eu vou no banheiro rapidão e depois eu te respondo, rei. Não, ele orou na mente dele, enquanto o rei estava perguntando. Neemias teve medo e orou ao Senhor. Então, tipo assim, uma pergunta que ele fez para Neemias, que o rei Artaxerxes fez para Neemias, ele teve medo. Na hora ele teve medo. E Neemias teve medo. E na hora, quase que instantâneo, ele vai lá e ora para Deus. Então, ele orou para Deus e ele vai lá e responde: Meu Senhor, é que a cidade dos meus pais tá assim, tá assim, tá assado. Então, o que? A oração a Deus é uma chave assim, cara, acho que nada além, tipo assim, depois de Jesus Cristo, claro, né? Jesus Cristo é o principal chave, é tudo, né? É assim o caminho e não tem nada que supera isso. Mas a chave da oração, cara, é muito lindo você ver isso. Porque se uma palavra errada ali de Neemias, podia acabar tudo ali. Uma palavra errada. Então, nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Que ele estava falando com o rei. E ele orou assim, quase que... E respondeu o rei. E o rei, assim, a mão de Deus estava com ele, claro, óbvio. Deus deu assim, Deus, através do rei, liberou tudo para ele. Liberou até os materiais para reconstruir o muro. Então, assim, peraí, eu levei vocês cativos. Vocês estão aqui, tá tudo destruído lá por causa de mim. Mas, entretanto, todavia, eu tô dando para vocês aí, para vocês reconstruírem lá, tipo assim, não tinha sentido. É Deus. É Deus. Mas enfim. Aí, olha, voltando então. Eu lhes disse, então, olha, lembrando, Neemias saiu lá da Babilônia, foi para Jerusalém, estava lá em Jerusalém, e tinha um povo lá que não foi levado como cativo. E tinham, se eu não me engano, mais de 300 anos. Se eu não me engano, tinham mais... Não, 300 não, minto. 60. Se eu não me engano, assim, eu sei que ficou bastante tempo destruído Jerusalém. Assim, tipo, crianças que nasceram com a destruição, vendo tudo destruído e morreram com tudo destruído. Então, e Neemias, ele chega, então tinha um povo morando lá, tinha um povo vivendo lá. Nós temos que entender, tinha um povo vivendo na miséria lá. Tinha um povo vivendo total, assim, sabe? Contudo, assim, não vou falar a palavra, mas terrível. Então, olha, e ele usa isso. Neemias usa isso. Eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Ele quis, olha, Neemias, ele tinha que chamar todo mundo, para todo mundo aceitar a reconstrução, correto? Porque precisaria de povo, dos moradores lá para reconstruir. E Neemias encontrou um ponto em comum entre todos que ali estavam: a vergonha. Todos estavam vivendo em vergonha. Neemias engajou, ou seja, Neemias com estratégia,
ele reuniu, ele uniu o povo, quase o povo todo de Jerusalém para não é que eles para fazerem parte da reconstrução, não, para serem a reconstrução. Eles tomaram aquilo para eles. Eu sou a reconstrução, eu tenho que construir. Eu tenho que reconstruir. Isso aqui eu tenho que reconstruir. É meu propósito reconstruir. Ah, não é de Jeremias, não. Não é de Neemias, não. Não, agora é meu também. Neemias ele foi usado como líder, mas é meu também. Eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir. Então eles tomaram aquilo para si, eles aceitaram a dor. Eles aceitaram, eles se revoltaram com a dor, né, que eles estavam vivendo. E tem uma coisa assim que eu até gosto assim de falar, é o Dr. Miles Monroe. Ele tem uma linha teológica assim que acendeu muito um lado meu de propósito, sobre propósito. Claro, a gente não concorda com tudo, mas ele fala uma coisa. Para você mudar alguma coisa, você tem que se tornar irado. Irado. O que é ira no caso? Ira, por exemplo, você pensa em basquete. Quem que você lembra? Você falou Michael Jordan? Sim. Basquete, Michael Jordan. Então o quê? Mas aí por que quando você pensa, você lembra do Michael Jordan? Porque ele é líder. Ele é o melhor naquilo que ele faz. E na história dele, ele contando a história dele, assim como foi, ele chegou pro professor de basquete e falou assim, ei, deixa eu jogar basquete. E Michael Jordan chega e falou assim, pedindo, né, pro professor dele, pro técnico, né, do caso, técnico de basquete, tá, vai, faz um teste aí. Aí ele foi, jogou umas 3 bolas, o técnico falou assim, pode parar, pode sair, você jamais vai ser um jogador de basquete. Isso é muito ruim, você não sabe arremessar. E Michael Jordan, o que o Michael Jordan fez? Ele simplesmente ficou irado, não com o treinador, mas com aquela palavra assim, você jamais vai ser um jogador de basquete. E ele fala que o pessoal começava a acordar 5 horas, 6 horas da manhã para treinar. Ele, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele estava treinando sem ninguém ver, lançando a bola. E ele ia para um lado, fechava o olho e lançava a bola. Ele ia para o outro lado, fechava o olho e lançava a bola. Ele ia para o outro lado, fechava o olho e lançava a bola. E ele ficou fazendo isso, pô. Aí ele chegou e falou assim, ei, técnico, eu quero voltar, eu quero jogar. O técnico foi e falou, tá bom, vai, entra no time. Aí ele entrou, só que o técnico nunca tinha dado oportunidade. Aí vai uma chave. Deus às vezes machuca uma pessoa para que você seja honrado. Então, Michael Jordan, ele estava no banco e faltando poucos segundos assim para acabar o jogo, um cara machucou e só tinha Michael Jordan. E o técnico, cuidado com isso também. O técnico chama Michael Jordan, né? Porque não tinha opção, porque senão o técnico não teria chamado. Mas cuidado com isso, sabe por quê? Muitas vezes o diabo, o nosso inimigo, é o nosso técnico. Muitas vezes. O técnico chega para o Michael Jordan e fala assim, ó, olha, você vai entrar, mas se você pegar a bola, você passa. Você passa. No shoot. Não jogue a bola. Não lance a bola. No shoot.
E ele falava, e ele fala no testemunho, assim, contando, né? Que essa palavra, no shoot, ficava na mente dele. Não joga a bola. Pegou, passa. E o Michael Jordan chega e pega a bola, faltando 5 segundos para acabar. E assim, faltava, acho que tinham 2 pontos o time adversário. Ele chega, ele pega, ele fala que ele tem um tempo, acho que faltava assim, uns 5 segundos para acabar. Ele pegou a bola e aí o técnico gritou assim do lado: passa a bola, passa. Não joga. E ele fechou o olho e ele viu como se fossem anjos, e ele lembrou do lugar. Ele lembrou quando ele estava treinando, dos ratos andando no chão de noite e ele sozinho treinando, lançando. E ele fecha o olho e aí ele, segundo ele fala assim que via como se fossem anjos assim, quando ele estava de olho fechado. E de repente todo mundo começou a gritar. E Michael Jordan fez uma cesta quase do meio da quadra. E o time dele ganhou. E virou aí, ó, o melhor jogador de basquete. Aí você pergunta pra ele assim: o que que você faz pra ser o melhor jogador de basquete? Ele fala assim: eu sou escravo. Eu sou escravo. O que que você é? I'm slave. Eu sou um escravo. Ele fala que ele é um escravo do dom dele. Então Deus deu um dom para ele e ele é um escravo daquele dom. Então, e ele serve pessoas com aquele dom. Porque para ele, jogar basquete para ele é servir pessoas. Porque ele sabe que tem pessoas ali que pagam ali para ver ele jogar, mas é porque a pessoa às vezes a única coisa que ela tem ali para se alegrar na vida dela é o basquete, por exemplo. E ele tá ali jogando e uma bola que ele lança e acerta, ele tocou a vida dessa pessoa que eu não consigo tocar, que você não consegue tocar. Então é assim, e ele fala que ele é um slave, ele é um escravo do dom dele. Assim, eu acho aí muito interessante esse ponto. E da ira também. Então ele ficou irado. Madre Teresa, irada, foi lá, viu a fome, ficou irada com a fome. Então ela decidiu abrir mão de tudo e morar tipo num lugar lá e para tentar resolver o problema da fome. Ganhou o prêmio Nobel. Jesus Cristo, irado com quem expulsava quem queria conhecer a Deus das sinagogas, irado contra quem era covarde com o povo, com as crianças, como Jesus disse, o reino do céu é das crianças, era covarde com quem assim queria ver Deus, mas era impedido por causa do homem. E ele estava irado porque a serpente tinha roubado a nossa chance, o nosso relacionamento com Deus. E o que Jesus fez? Desceu aqui, sofreu por nós, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Irado, mas tão irado que foi capaz de morrer por aquilo. Martin Luther King Jr., negros, e hoje eu dirijo carro. Sabe por que eu dirijo carro? Por causa dele. Sabe por que você, se você for negro, dirige carro, entra dentro do ônibus, pode entrar dentro do ônibus e não precisa levantar para um homem branco sentar na cadeira, porque antigamente era assim.
o negro tinha que levantar para o homem branco vir e sentar na cadeira. Martin Luther King, ele ficou irado com aquilo. Peraí, como que negro não pode entrar numa padaria? Não, não pode. Se tiver um branco na padaria, tem que esperar o branco sair para depois ele entrar. Então, assim, ele ficou irado. Ele, aos 34 anos, morreu assassinado, porém, a ideia dele seguiu. E mataram um homem, mas não mataram a ideia. Hoje tem liberdade, infelizmente ainda tem racismo e tal, mas eu creio, em nome de Jesus, ainda vai acabar com essa porcaria, né? Enfim, agora voltando num ponto aqui. Acho que vai ficar muito grande o vídeo, mas vamos lá. Então, o primeiro ponto. Ele conseguiu unir as pessoas com uma ideia. As pessoas só conseguem unir a você por duas coisas. Ou por dinheiro, ou por acreditar em você. Duas coisas. Não tem como pessoas te seguir, se não for por dinheiro ou por acreditar em você. Não tem como. Se ela não acredita em você, ela não vai te seguir. Somente e se tiver dinheiro no meio envolvido. Por exemplo, um salário. Um salário alto, enfim. Assim, falando, mas é a realidade. A realidade é essa. De duas, uma, ou ela acredita e te segue, ou é o salário que vai fazer ela te seguir. E mesmo assim, no dia que falhar, mas também o trabalhador, ele tem direito o trabalhador tem direito do salário, né, no caso, é lógico. Não tô falando questão disso, tô falando questão de seguir uma ideia sua. Então, olha, aqui seguiram a ideia de Neemias. Por quê? Porque todos viviam em vergonha. E eles não queriam mais estar em vergonha. Sacou? Aqui está o ponto importante. Eles se uniram a Neemias, porque Neemias encontrou um ponto em comum entre todos que viviam ali, naquela cidade destruída, que era a vergonha. Então todo mundo, vamos reconstruir. Então, beleza. Só que aí, olha, contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. E lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram, levantemo-nos e construamos os muros. Foi o que eu falei. Eles tomaram para si aquilo. Não, reconstruir agora é meu também. Então é meu propósito também reconstruir os muros para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Então, é meu trabalho também. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Eles fortaleceram as mãos. Vamos junto. Vamos. Na dor. Vamos. Quando Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ô gente, sempre vai ter oposição, sempre. Sempre vai ter. A oposição dos exemplos que eu dei aqui antes, a oposição do Michael Jordan, o próprio treinador. A oposição da Madre Teresa, a fome, a cultura diferente, tudo que ela sofreu, tudo que ela abriu mão de um tanto de coisa. De Jesus, oposição da própria igreja. Igreja, cara. Igreja.
já ficava em oposição a Jesus. Teve uma vez, Jesus teve que sair fugido de Jerusalém, porque eles iriam jogar Jesus de uma ribanceira lá. Peraí, gente. Então sempre vai ter oposição. Sempre. Só que o inimigo aqui, eu peguei umas chaves aqui, Deus me deu umas chaves. Seguinte, primeiro, eles tentaram desencorajar. Como que desencoraja o ser humano? Porque a nossa natureza, ela é falha. Nós temos fraquezas. Se eu falar com você uma coisa aí que você não gosta, sei lá, igual eu quando eu era criança, eu era mais novo, viviam me chamando de cabeção. Nossa, bastava uma pessoa me chamar de cabeção, destruía meu dia, minha semana. Hoje me chamam de cabeção. Entende? Hoje não, mas antigamente sim. Agora, deve ter coisas hoje que se alguém falar comigo, talvez, não porque eu não saiba, que eu ainda não sei, né? Mas talvez eu ficaria chateado, ou isso me deixaria para baixo de alguma forma. Não, tem coisa sim, tem coisa sim. Por exemplo, tem. Inclusive hoje ainda pessoas lembram do meu passado para tentar jogar no meu presente, para tentar me lembrar de quem eu fui. Entende? Então, assim, isso sempre vai ter. E isso é uma estratégia do inimigo. Porém, olha só a estratégia de Neemias, ou esse cara, quando eu for no céu, quando eu for pro céu, eu quero conhecer esse cara também. Respondi-lhes então: o Deus do céu é quem fará que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O Deus é meu escudo. O Deus dos céus é que fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Aí aqui no 4, ó, você vai ver outra chave já. No 4, capítulo 4, Neemias 4:1. Quando Sambalate soube, presta atenção, a obra estava indo a todo vapor. Pensa, todo mundo, vão reconstruir. É como se você estivesse construindo uma casa sua. Você não vai querer construir rápido? Você já tem todos os materiais. Vão construir. Então o quê? Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e indignou-se muito e zombou dos judeus. De novo, tentou o quê? Zombar. Presta atenção, o povo que estava lá, os judeus, eles eram fracos, porque eles viviam numa cidade destruída. Então eles já eram fracos. Então olha só, então diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? E os judeus, eles estavam ouvindo. Eles estavam falando justamente para eles: eu estou tentando ferir vocês aí, ó. Entende? O que esses fracos judeus, lembrando que eles eram fracos. Então quer te lembrar, sempre o diabo vai tentar te lembrar aquilo que você é. Aquilo que você é, exatamente. Eu sou pecador. Se Deus todo dia não tiver misericórdia de mim, como está escrito em Paulo, é necessário que eu continue a me gloriar nisto, ainda que eu não ganhe nada com isto. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Tem outro versículo que fala inefáveis. Fala assim, coisas que para o homem não é lícito. Coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Olha o apóstolo Paulo falando, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas.
Olha aqui, ó, a chave para quando lembrarem quem você é. A chave para quando lembrarem das suas fraquezas. Guarda isso. Guarda isso. Olha a chave aqui, ó, para você virar isso, para não ter mais poder sobre você. Mas em mim mesmo eu não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. É nas minhas fraquezas que eu vou me gloriar. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Por isso que eu gosto de ser muito transparente. Eu acho assim, foi uma coisa que no passado eu era muito mal, principalmente dentro da igreja. Eu tava, por exemplo, eu tava em pecado e eu escondia isso, ficava escondendo. Gente, hoje, assim, claro, eu tento e luto todo dia eu não tô falando que eu peco deliberadamente, não é isso não. Né? Não é isso não entendam errado. Mas eu falo assim, sabe, eu não preciso esconder. Eu não almejo cargo, eu não almejo posição, eu não almejo nada além de Cristo. Nada. Não quero nada mais que Cristo. Só quero Cristo. Só Cristo Jesus me basta. Literalmente, o que Cristo fez por nós na cruz nos basta. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha fraquezas e Deus ele revelava a apóstolo Paulo, mesmo ele tendo fraquezas, mesmo ele sendo falho e pecador. Tanto que ele fala, eu sou o pior entre eles. Aí, ó, o apóstolo Paulo matou vários cristãos, enfim. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, então Deus revelava algo grande demais, muito grande, tanto que você vê quase o Novo Testamento inteiro é escrito pelo apóstolo Paulo. Foi-me dado um espinho na carne. Para mim, eu, Luiz. Tem gente que fala que é doença. Para mim é um pecado que ele não conseguia parar. Tem teólogos que falam que é doença, que ele tinha a perna manca, que ele tinha problema de visão, não sei. Problema de visão é um mensageiro de Satanás? Perna mancando é um mensageiro de Satanás? Não. Quando que Satanás te esbofeteia? Você aí que é cristão. Quando que Satanás ele te dá uns tapas? Quando você peca. Deixa de ser besta. Quando você peca, é que Satanás vem e senta a mão em você. Lembrando você, ó o que você fez, ó. Ó o que você fez, ó. Entendeu? Te dando aquele peso na consciência. Então, olha, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar ou para me esbofetear. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Só porque, olha aqui, o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulhos e de pedras queimadas? Aí olha aqui, ó. Tobias o Amonita, que estava ao seu lado, disse, mesmo que construam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Então, ainda que construam uma só raposa, vai derrubar. Aí olha o que Neemias fala. Olha o que Neemias faz. Ouve-nos,
ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Sabe o que é recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem? Basicamente é inverter o jogo. Faz a gente concluir a obra pro fraco que eles estão chamando ser forte depois da obra, e para os fortes serem fracos depois da obra. Basicamente é isso. Neemias, só que Neemias ele fala com Deus. Fala com Deus, com o Pai. Fala com o Papai. Aí aqui, ó. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura. Em toda a extensão. Pensa, em toda a extensão até a metade da sua altura. Só para dar um spoiler, 52 dias eles reconstruíram todo o muro de Jerusalém. Todo. 52 dias, tá? Então assim construímos o muro até a metade da sua altura e em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Não foi só Neemias. A chave aí também, ó. O povo, não Neemias. Neemias ele foi o instrumento de Deus. O povo se dedicou ao trabalho. O povo se dedicou ao trabalho. Mas, quando Sambalate, está acabando, viu? Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estavam avançando. Presta atenção. Quando eles ouviram que a reconstrução dos muros estava avançando e as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Aí o inimigo fica furioso. Mas o inimigo ele tem que entender o seguinte: ele vai ter que continuar furioso. Porque, em nome de Jesus, seja você que está vendo, seja quem nem viu e quem nem vai vir, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo para todas as pessoas nesta terra. O diabo vai ter que ficar furioso, porque a vitória sempre vai acompanhar. Em nome do Senhor Jesus. E a derrota para Satanás. Em Cristo Jesus. Amém. Então, olha, todos... Aí, olha só. Quando eles viram que as brechas estavam se fechando, então eles notaram, opa, as brechas estão se fechando. Eles estão quase completando. Vai dar ruim. Aí, olha só o que eles fizeram. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Todos se uniram contra Jerusalém e para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Eu tava nessa semana mesmo, eu tenho assim um negócio, abri um negócio e Deus tem me ensinado demais. Assim, você vê que olheira aqui, ó, basicamente 2 horas, às vezes 30 minutos de sono por dia. Talvez tem dias assim que 2, 3 dias sem dormir, basicamente. Curso, faculdade, assim, tá até difícil de acompanhar a faculdade, mas tá sendo uma correria, assim, mas também tá muito gratificante, é muito gostoso, nossa, é muito maravilhoso, muito, muito bom viver, assim, o que Deus chama a gente para fazer, sabe? Eu considero que a gente não tem sentido, que nada tem sentido aqui na Terra se a gente não tiver no nosso propósito. E quando a gente encontra isso, pode tentar o diabo, pode vir o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, mas a gente encontrou o propósito, tendo foco, fé sempre, fé em Jesus Cristo,
como norte. Jesus, Deus, ele tá me protegendo, ele tá me blindando, ele tá me colocando debaixo das asas dele. E eu tô me despindo toda vez. Meu Deus, olha isso aqui, olha só essa porqueira aqui, Senhor. Meu Deus, olha essa lepra aqui minha, olha isto, meu Pai. Limpa isso aqui, meu Pai. Meu Deus, olha esse sentimento aqui, meu Pai. Isso aqui não é meu não, meu Pai do céu. Olha isso aqui, tem misericórdia de mim. Olha essa tentação, meu Deus do céu, me ajuda. E é assim que é a jornada. A jornada é assim. Muita guerra, muita luta, mas é muita paz ao mesmo tempo. É muito... Sério, é assim... Excede todo entendimento. Mas aí, aqui, ó. Então todos se uniram e causaram confusão. Aí, voltando. E durante essas semanas eu tava muito confuso no negócio. Muito confuso. Nossa, muito confuso. Muita proposta, uma atrás da outra. Aí você tá assim, você tá analisando uma, já vem um, e já estão assim me pressionando aqui, pressionando aqui. Você vai ficando assim, e eu tava ficando pequeno, e era muita, e chegava mensagem no WhatsApp, era ligação, decide, você precisa decidir. E eu tinha que decidir, assim, várias coisas rápido ao mesmo tempo, e eu fiquei confuso. E Deus mostrou isso hoje, de madrugada, quando eu pedi Ele uma palavra, através disso daqui, dessa palavra. Eu fiquei confuso. Graças a Deus, Deus tirou a confusão, mas eu fiquei confuso demais e dei uns vacilos, assim, mas é normal, assim, não teve perda nem nada, mas, assim, vacilo de tomada de decisão, sem grande impacto, né, mas que poderia, na verdade, tomada de decisão que eu poderia ter tomado antes. E eu fiquei, entendeu? Eu tava assim, muito confuso. Mas Deus, graças a Deus, tirou essa confusão. Só que aí, olha só que é a chave, para finalizar. Então todos uniram para lutar contra Jerusalém e deixar o povo confuso. Aí olha Neemias. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. Oramos ao nosso Deus. O inimigo atacava, eles oravam e continuava. O inimigo atacava, eles oravam e continuavam. O inimigo atacava, eles oravam e continuavam. Neemias, ele tava com um martelo, uma marreta, sei lá como é que usava na época lá, para reconstruir o muro, e uma espada na mão. Que assim, se o inimigo viesse, ele tava com a espada aqui. Mas a obra não pode parar. A obra tem que continuar, mas a espada tá aqui em uma mão e todo mundo assim. E guarda de dia e de noite, e o povo trabalhando de dia e de noite. Tem ideia disso? Cara, é muita sincronia, é muito 7, 7, 7. Entendedores entenderão. Enfim, é muito 7. Entendedores entenderão. Mas, e Deus aqui, Deus ele me mostrou o seguinte, Luiz, cuidado. Você estava confuso, porque você estava esquecendo de uma coisa. Você está esquecendo da guerra também. Então o que? Você está se preparando para uma coisa, só que você está esquecendo da espada, que é a palavra, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Então o que? Eu estava terceirizando muito, estava vendo muito vídeo, e eu estava esquecendo de chegar e falar assim, Paizinho, me dá uma palavra hoje, e abrir a Bíblia e conversar com Deus. Eu orava, estava muito no automático.
E isso me deixou confuso. Aí quando eu cheguei e falei com Deus, Pai, me dá uma palavra em nome de Jesus. Ele foi, me deu, me revelou. E, gente, é sempre o defeito tá na gente. Sempre. Não é defeito de Deus. Tá escrito na Bíblia o seguinte: o vaso quebra na mão do oleiro. O vaso quebra. Mas não é que o oleiro quebra o vaso. O oleiro é Deus. Nós somos o vaso. Não é porque o vaso não aguenta o que o oleiro está fazendo. Quebra. Faz de novo. Basicamente é isso. Tem um termo que fala assim, muito é no estudo. Lifelong learning. Aprendizado ao longo da vida. Para mim, lifelong learning entra também na nossa jornada de fé com Deus, porque é um aprendizado ao longo da vida. Eu já li Neemias mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes eu já li Neemias. Neemias, eu fiz um estudo aprofundado nele em 2020, de escrever detalhes, e eu não vi essas chaves. A palavra de Deus é viva e eficaz, meu irmão, minha irmã. Viva e eficaz. Ela se renova todo o tempo. Ela se renova todo o tempo. A todo tempo. E para isso, hoje eu queria deixar essa palavra. Eu prometo aí tentar também. Eu peço a Deus, né, que eu não venho aqui. Eu não quero curtida, eu não quero like, eu não quero, sabe, eu não quero virar um pregador aqui, não é essa a ideia. A ideia é compartilhar com vocês mais sobre Deus e minhas experiências, assim, que eu tô tendo com Deus. Eu não tô deixando claro, eu não sou teólogo, eu tava fazendo teologia, mas Deus tava, inclusive já tinha uns 2 anos já que eu fazia teologia. E esse ano eu tava fazendo 4 faculdades praticamente ao mesmo tempo. E eu tive que abrir mão, e foi com muita dor no coração, assim, para abrir mão da teologia. Eu queria abrir mão de todas, mas teologia não. Só que Deus, ele falou o seguinte: eu aqui vou te ensinar todas as coisas. Aí ele falou através da palavra: o Espírito Consolador vos ensinará tudo. Aí eu fui, tentei contra, não sei o que, não. Deus falou: Luiz, vai. E a confirmação chegou com meu primo. Meu primo mandou a palavra que Deus estava falando comigo. O Espírito Santo é que vai te ensinar todas as coisas. Então, aí eu fui, parei, abandonei a teologia. Mas assim, sou apaixonado por Jesus, loucamente apaixonado. Nossa, loucamente apaixonado. Nossa, eu tô vendo aqui, é muito olheiro. Mas loucamente apaixonado por Jesus. Loucamente. E é isso, tá bom? Então isso aqui não é pra linha teológica, não. Isso aqui é fé, palavra. Na verdade, eu tava até pensando em trocar o nome pra... tá na Bíblia. Eu tô até fazendo aqui uma logomarca aqui. Logomarca não, né? Um ícone aqui pra mudar, pra tá na Bíblia. Mas enfim, gente, é isso. Prazer aí imenso tá aí passando isso aí pra vocês, tá bom? E se me permitem, meu Deus, abençoe o dia de cada um. Meu Pai, que essa palavra, meu Pai, venha gerar frutos para o teu reino, pois está escrito que o Senhor é glorificado quando nós geramos, quando nós produzimos frutos. Jesus disse: nisto meu Pai é glorificado, em que nós vamos
e damos muitos frutos. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre sua vida. Você dará muito fruto. Em nome de Jesus.